Nós estávamos falando antes sobre a minha versão brasileira e estávamos falando hoje antes do podcast. O Glenn Greenwald me mandou a matéria sobre esse cara e eu não sei o nome dele, mas ele é um podcaster brasileiro que é bem popular. E ele gosta de fazer os podcasts intoxicado, como eu gosto de fazer. E, aparentemente, o Glenn disse que ele falou que ninguém deveria ser silenciado. E alguém falou, incluindo os nazistas? E ele falou, sim, não acho que você devia silenciar os nazistas. E falamos antes que essa era a postura da União Americana pelas Liberdades Civil. A União Americana pela Liberdade Civil, que muitos eram advogados judeus. E eles falavam, não, devemos silenciar os dos nazistas. E isso foi tipo 30 anos após o Holocausto, certo? Ainda estava fresco na nossa cabeça. Para nós, hoje, isso é tipo 1990. Imagine se o Holocausto tivesse sido em 1990. E hoje, em 2022, nós estamos falando, não, você não deve silenciar os nazistas. Então, esse cara estava falando, não acho que deveriam silenciar os nazistas. E não acho que deveriam silenciar ninguém. Então, muita gente começou a falar que ele era nazista. E ele estava falando, não é isso. E eles retiraram ele da plataforma dele. O YouTube aparentemente não vai deixá-lo. E ele ainda tem uma conta no YouTube, mas o YouTube não deixa ele começar uma nova. E as pessoas queriam retirar ele de todas as plataformas. E todas as plataformas que ele estava, que ele era pago pelo podcast. Ele foi demitido. Qual é o nome desse cara? Bruno. Aqui está, não sei como pronunciar. Ele está falando aqui. Há 3 anos atrás, o streamer do videogame Bruno Ayub decidiu começar um novo programa baseado no Joe Rogan Experience. Ele falou, seria muito legal fazer isso no Brasil, já que ninguém faz. Ele disse ao New York Times que entrevista acadêmicos, membros do governo, ufologistas, bebendo água e fumando maconha. É exatamente o mesmo programa. Esse filho da puta roubou o meu programa de qualquer forma. Sua sessão meteórica se deve em grande parte ao modelo desenvolvido por seu herói. Imitar o Joe Rogan vem como um risco. Em conversa no dia 7 de fevereiro com 2 membros do Congresso Brasileiro, Ayub, espero não estar falando o nome dele errado, defendeu que o Brasil deveria abraçar o absolutismo da liberdade de expressão, incluindo a legalização do partido nazista atualmente legal. Ele falou, na minha opinião, a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Ele disse aos seus aproximadamente 3,6 milhões de inscritos no YouTube. Ambos deveriam ter espaço, eu sou mais louco que todos vocês. Acho que nazista deveria ter um partido nazista reconhecido por lei. Ele também falou, se alguém quiser ser anti-judeu, acho que tem o direito de ser. Ayub acordou na terça-feira com milhares de mensagens o chamado de nazista. Patrocinadores retiraram financiamento, o governo abriu uma investigação sobre a suposta ofensa de apologia nazista. E sua produtora do podcast anunciou que romperia os laços com um provocador de 31 anos. Então aí está. Censura quase nunca funciona. Todas as maiores ideias que controlam nosso mundo hoje, todas essas ideias tiveram um ponto na história, onde elas eram extremamente censuradas. O cristianismo era extremamente censurado em um período.
e depois se tornou a lei do Império Romano. Ateísmo já foi extremamente censurado durante milhares de anos e agora é popular. Esses são grandes exemplos de censuras não funcionando, no grande aspecto histórico.